partido do mundo, Dadá. Cadê? O rosto é marcado e expressivo. Não tem mais ninguém, Dadá. Já gravou inúmeras novelas e minisséries na televisão. Já torrei a mesada toda. Tem mais de 50 filmes no currículo. Prazer, Ariela. Há 2 anos faz o monólogo A Lua Vem da Ásia, baseado na obra de Campos de Carvalho, Paixão Antiga, que ele mesmo adaptou. Chico Dias é ator há quase 30 anos e rouba a cena quando atua. Com 58 longas-metragens no currículo, Chico Dias é um dos atores que vem construindo a história do cinema brasileiro contemporâneo. Olhando a sua trajetória, você parece ter desde cedo escolhido o cinema ou ter sido escolhido por ele. Como é que foi essa história? Eu fui escolhido, porque sem dúvida eu tateava, né, naquela idade, 18, fazendo teatro com Manhas e Manias. Eu tateava, não sabia do meu porvir, de forma alguma. E claro, antecedentes artísticos nenhum na família. Ator, era quase que uma vergonha nacional ser ator. Mas era uma época sombria, né? Era época de meio ditadura. Ali, um irmão meu se escondeu, as coisas eram meio veladas, haviam discussões de centros acadêmicos que duravam horas, falando sobre trotskismo, esquerdismo, liberalismo, libelu, umas siglas. E aquilo me parecia um pouco chato. Então, quando eu vi um cardume mais colorido passando, falei, acho que pela arte. E a arquitetura me deu o caminho, porque ali na arquitetura existe o exato, o técnico e o artístico ainda, né? E então foi um pequeno refúgio a arquitetura. Mas aí veio o cinema e que também tinha o lado exato, a ótica, o som, o orçamento, e tinha o lado artístico do ator, do desenhista, do decorador, do cenógrafo. Então eu falei, esse mundo, quando eu fiz o primeiro filme em 81, do Sonho Não Acabou, do Sérgio Rezende, ali fez-se a luz literalmente para mim. Fazer cinematográfico me ofereceu todas as possibilidades, porque se eu não fosse ator eu seria diretor, se não fosse diretor eu seria produtor, se não fosse produtor eu seria cabo-man. Não sei, o cinema é aquela vida nômade, como um circo moderno. Cada dia uma locação, abre os caminhões, desce, faz a cena, ilumina. Aquilo me fascinou, eu falei, bom, o cinema realmente me escolheu, Antônio. Eu sou muito agradecido porque me fez, né? E quando você recebe um roteiro, o que te encanta? O que te faz dizer sim para um determinado personagem? Bela pergunta. Eu acho que é aí que está o segredo da carreira de um ator, são as escolhas, né? Eu tenho um compromisso sério com o povo brasileiro, com as diferentes geografias do povo brasileiro. Eu faço questão de cobrir, no que for possível, mapear o Brasil com personagens. Isso seria para mim um trunfo grandioso, assim, daqui a um tempo. Eu vejo, assim, o corte que o roteirista dá no humano e como eu, como instrumento de corte, poderia apresentar para os meus semelhantes, né? Eu acho que esse raciocínio de, primeiro, novidade, coisa que eu nunca tenha feito, risco, a dimensão do abismo proposto ali naquele personagem, capacidade de voo, condições de voo e dificuldades. Tem que ser difícil, não pode ser fácil. Você tem todo tipo de personagem no currículo, né? Qual é a diferença para o ator na interpretação de um protagonista e de um coadjuvante? Eu acho que, na essência, nenhum. A responsabilidade é a mesma, assim, a minúcia na entrega da partitura dita é nenhum. Claro que como protagonista você tem outras grandes responsabilidades, digamos, de mercado, de ser o selo de qualidade. Claro que você tem que carregar a ação, a viga mestra da película está nos seus ombros. Não que isso exija talento, nem capacidade de ator, de interpretação, não. Mas eu acho que é isso. Na essência é a mesma coisa, a mesma entrega, a mesma minúcia de trabalho. Qual foi o papel mais difícil que você já fez na sua carreira e por quê? Eu me lembro muito do Corisco e Dadá, porque um ator formado no Rio de Janeiro cumpria a função de viver uma entidade ainda viva no imaginário nordestino, era uma responsabilidade muito grande. E o Rosenberg Cariri, que é um cineasta que eu admiro demais, e ele me levou a instâncias arquetípicas, míticas. Ele não me dirigiu com naturalismo, não, ele me empurrou numa espada justiceira que o Corisco representava para ele.
E eu correspondi. Foram meus primeiros prêmios, assim, que me mostraram que eu estava no caminho certo, assim, porque, cara, viver turístico realmente foi um grande desafio. Homem que homem não se entrega, macaco safado! E eu ter conseguido, e de uma forma que é emocionante, é cru, é um vocabulário cru, não tem uma sofisticação de linguagem, não, é um personagem cru, que tem a ver com a paisagem de lá, do sertão. Então eu vejo que ali foi difícil, mas foi bem, me mostrou que eu tinha equipamento e inteligência, entre aspas, para poder viver. Agora, o prazer mesmo é poder ler um roteiro novo e ver aquelas páginas, você vê como o Matuim, do Sol do Meio-Dia, o filme da Eliane Café, o último, é um personagem brilhante, assim, chapliniano, trágico, lírico, que me deu o prêmio do Festival do Rio aqui, mas ninguém viu. Com isso. Para com isso, olha pra mim. Ninguém viu. Então, a gente se entrega com tanta paixão, mas ninguém viu, mas a paixão tá lá, então valeu a pena. O roteiro era lindo. Obrigada, Chico. Imagina. Parabéns.